Lá do Bleach Brasil agora, quem é o espada mais poderoso? Stark versus Ukiyoha. ああ、クワトロエスパーダ、ウルキオラシファ Shifa. エスパーダ内での力の序列は4番目だ。 Mano, eu acho que o Ukiyoha é mais forte. Será Não que sei isso que porquê. o Ukiyoha fala é verdade? Ele é realmente o quarto espada mais poderoso do exército do Aizen? Será? Bem, para quem acompanhou o anime aqui, como você e eu, sabe que isso está longe de ser verdade. Realmente, ele é muito mais forte que a Halibel. Acho que ele também é mais forte que o Baraga. Bem, pessoal, essa é uma grande dúvida que a nação Bleach tem. E o DC vai trazer aqui atributos, habilidades, força, poder, para a gente entender quem Nossa, ele desses tem uma espadas estátua de God Eater era, ali de fato, linda o da... mais poderoso Esqueci o do nome dela, exército mas é da do Russa. Aizen. Então, com É linda fé no aquela Jedi. personagem, eu acho ela foda pra caralho. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Para quem está chegando agora, convido a vocês a ficarem aqui na nação do Bleach. Pessoal, no vídeo de hoje o DC aqui vai trazer um vídeo bem polêmico porque temos grandes fãs de Ukiyoha e também temos fãs pra caramba de Stark. Só tem uma coisa que eu não vou levar em consideração nessa análise aqui, porque pra mim seria uma grande derrota, que é o quê? O desânimo e o desinteresse de lutar de Stark. É verdade, né? もう帰ってまた寝ようぜ。 No meu ponto de vista, foi isso que a gente não viu o grande potencial dele. Nesse vídeo a gente preguiça, vai né? analisar o potencial que ele poderia chegar, não só ele como o Ukiyoha. Então, pessoal, vamos deixar isso de lado, porque querendo ou não, foi isso que aconteceu. Foi ele desistir da batalha no final contra o Kyoraku que levou ele à derrota, infelizmente. Mas vamos lá, vamos começar aí pela velocidade. Quem é mais rápido, Stark ou Kyoha? A primeira cena que vamos analisar aqui é Stark. Na sua forma base, ele praticamente usa como se fosse quase um teleporte. Lembro de quando ele pega a Orihime lá no Ecomundo, nem Zaraki nem Ichigo Bankai conseguiram ver para onde o cara foi. Tanto que eles falaram assim, ó, o cara sumiu. Na verdade, a velocidade era absurda. De fato. ちょっと借りるよ。 O Kyoha na sua forma base, o Lá Ichigo acaba também só conseguia um pó, lutar, né? e na sua primeira forma Hexuration, o Ichigo também com muita dificuldade conseguiu ainda lutar um pouco com o Kyoha. Já na sua forma segunda etapa, pouco Ichigo sequer forçou até, conseguia velho. ver o Kyoha. Tanto Stark luta é como o sensacional, Kyoha velho. tinham velocidades incríveis, mas se formos levar em consideração somente a velocidade do Básica. Stark na sua forma base, Ele é mais já rápido. era quase que a velocidade da segunda etapa de Ukiyoha. Então, creio que Stark seria talvez um pouco mais rápido do que o Kyoha. E agora nós vamos analisar a inteligência em batalha. Isso é muito importante, Battle IQ, fazer sim. estratégias, lutar contra o oponente e atingir Eu tô me sentindo vendo golpes que vídeo pode de ser TikTok, fatal viu? contra o Aqueles seu da inimigo. batalha que geralmente faz de Stark DC, tinha um Marvel, grande essas problema. coisas. Tô me Ele sentindo não vendo queria o quê? desse. Matar Só os que versão seus inimigos. estendida. Tanto que há uma citação no mangá dizendo que o Stark errava propositalmente para não atingir Caraca, o eu não inimigo. sabia disso. Já o Kyoha Eu não li o mangá, eu é só bem assisti ao o anime. contrário. O Kyoha era estrategista demais em batalha. Dessa parte, no Tanto caso. que ele analisou muito bem o Ishida antes de arrancar o seu braço. この腕か。 Tchau, tchau. Então, nesse quesito, o Kyoha leva tranquilo essa batalha. Agora nós vamos analisar regeneração. Bem, pessoal, ficou bem provado isso dentro do Que anime o no Kyoha mangá, tem uma que regeneração o Kyoha fodida. tem a maior regeneração entre os espadas. Não só essa cena, né? Até o olho dele que ele tirou, quebrou e restaurou. Tanto que ele perde braço, é atacado várias vezes pelo poderoso Vassal do Ichigo, que consegue de várias vezes recuperar e regenerar os órgãos muito rápido. Ele só não conseguia recuperar órgãos vitais.
Já Stark, ele era muito resistente, mas talvez a sua regeneração não fosse tão boa. Tanto que ele foi derrotado por um golpe até que simples de É quebrar. verdade, né? Então, em regeneração, nosso amigo o Kyoha leva essa vantagem. Já é 2 para 1. Agora nós vamos analisar resistência. Quem tem o hierro mais poderoso? Stark ou o Kyoha? O Kyoha, ele era sim um cara muito resistente, mas o Ichigo na sua forma Bankai já conseguia cortar o Kyoha. 動きが全く読めなかったけどそれが読み取れるようになった Cortou, né? Não é aquele corte Ou profundo seja, e tal, não mas era um cara cortou. tão difícil assim de se cortar ou perfurar. Já Stark tinha uma resistência enorme. Tem uma cena onde o Love ataca ele, cara, dá um baita de um ataque nele. Ele sai praticamente ileso, como se não tivesse nem um arranhão. Lembrando aí que o Love é nível capitão, viu? 分かってる Pra você ver a tamanha resistência que tinha Stark. Um cara muito resistente. O Kyoha era resistente, mas Stark, seu erro, sem comparação. Então nessa vantagem o Stark levaria vantagem na luta contra o Kyoha. Como vocês sabem, os espadas usam a habilidade chamada Cero. O que é mais comum entre eles é o Cero. E quem tem o Cero mais poderoso? O Kyoha tinha um Cero muito poderoso, tanto que acabou com o Ichigo com um único Cero. Ichigo rolou raia, né? Rolou picado. Só que a habilidade especial do Stark era o Cero. Ele conseguia disparar vários Ceros. Não é por nada que ele tinha habilidades como a metralheta que conseguia disparar Ceros à vontade contra o inimigo. セロメトラジェット É absurdo, velho. Isso daí. Então, no quesito Cero, sem dúvida nenhuma, Stark tem uma grande vantagem pela quantidade de Cero que ele conseguia disparar usando sua arma. Agora, analisando habilidade única, né? De um lado, nós temos o Kyoha com Lança del Relâmpago, e do outro lado, temos Stark com os lobos. Então, Os são lobos. duas grandes habilidades. A explosão de um lobo era absurda, e o Stark conseguia usar esse poder várias vezes. O problema disso é que consumia sua alma aos poucos, mas ele tinha tanto poder que para ele talvez não fizesse quase diferença. Já o Kyoha tem uma técnica que é a Lança del Relâmpago, que para mim é o ataque mais poderoso dos espadas. Basta a gente fazer a comparação aí de Las Noches com o ataque do Lança del Relâmpago. Olha isso, velho. Eu acho que o Kyoha leva, viu? Essa daí. É absurda. Até o Ishida fala, meu Deus, o cara consegue soltar quantas vezes esse poder absurdo. E realmente era um poder absurdo. E nessa, o Kyoha leva, sem dúvida nenhuma. E para finalizar aqui, quem tem a maior Reiatsu? São dois caras Puta, isso é extremamente foda, velho. poderosos. Porque A maior vantagem do Kyoha o que acontece aqui? Se eu não me engano, o Stark tem uma reação tão grande que ninguém conseguia, nenhum Hollow conseguia ficar perto dele, que já morria só pela reação dele. Então, tanto que ele dividiu a própria alma, né, pra não ficar sozinho. E o Kyoha, ele já nasceu um vasto lorde e branco, inclusive, né? Então, já era é visto que como ele tem esquisito. a segunda Resurrection. E ele nunca tinha contado para o Aizen. Por isso que de longe, pode colocar de longe aí, o Kyoha jamais era o quarto espada. Jamais. Né? Ele tá ali, primeiro, segundo, Mínimo com segundo. Stark. Agora quarto, Você já Ed. reparou que nos momentos de muita pressão, você se torna uma pessoa muito mais produtiva? Quando o tempo está acabando, parece que seu cérebro te Oxe. de longe. Por outro lado, nós temos o Stark, que teve que dividir a sua alma de tamanha reação que ele tinha, ele teve que dividir. E mesmo assim, e mesmo dividindo sua alma,
ele não conseguia chegar perto de outros rolos, desintegrava Eu não, os pagar outros rolos YouTube com tá tamanho maluco. poder. すごいな。君たちがやったのかい。そのホローの山は。あんた強そうだな。 Ele dividiu a sua alma para não ficar sozinho, mas mesmo assim ele não conseguia fazer amizade. Ele Pagar ficou YouTube muito tá feliz maluco. quando conheceu Aizen e os espadas e falou: ah, até que enfim consegui fazer amizade com seres poderosos. Isso que foi a grande derrota do Stark. Quando ele viu que Alibel foi derrotado, Você seus paga, ok. companheiros foram derrotados, ele desistiu de lutar e se entregou, né, na batalha contra o Kyoraku. Infelizmente. Mas tá, quem é o grande mais poderoso entre os espadas? Stark ou Kyoha? Como eu já falei para vocês aqui no início do vídeo, não vou levar em consideração o desânimo do Stark. Senão, o Kyoha ganharia facilmente, né? Basta o Kyoha fazer alguma estratégia contra ele, atacar ele psicologicamente, ele já derrotaria Stark facilmente. Fiz essa mesma pergunta lá no meu Instagram e perguntei lá para vocês quem era o espada mais poderoso. Teve quase 3.500 votos e o Kyoha foi o vencedor. Analisando tudo aqui, pessoal, eu chego na conclusão de que Stark talvez levaria uma pequena vantagem sobre o Kyoha. Por quê? Por quê? Porque Stark nunca mostrou para nós o porquê ele era o primeiro espada. Aizen sentiu o poder espiritual dele e falou, cara, esse cara é poderoso, né? Mas ninguém sabia de fato que ele desistiria de batalhar, desistiria de mostrar tamanho poder. E você já parou para pensar um ser tão poderoso que desintegrar outros rolos? Algo assim que a gente não consegue nem imaginar. O Kyoha ainda conseguia controlar o seu poder e não mostrou sua verdadeira face, que era a segunda etapa, algo monstruoso e poderoso. Mas se Stark levasse a sério a luta e colocasse tudo em jogo, usando a sua velocidade e suas habilidades para atacar o Kyoha com os lobos, o Kyoha teria trabalho em regenerar. Já a resistência de Stark em levar golpes poderosíssimos do Kyoha poderia ser uma vantagem. Então, pessoal, talvez aqui, em uma pequena leve vantagem, Stark venceria essa luta. Você até pode falar, não, DC, eu acho que o Kyoha, na sua segunda forma, é a mais poderosa. Sim, pode até ser. Mas Stark não mostrou nada do potencial que tinha o primeiro espada. Então, isso que faltou ali a gente ver. Ele lutou sim com vários capitães, foi com 4 capitães ao mesmo tempo, só que em nenhum momento ele lutou para valer ou usou o seu poder de Vasto Lord para valer. Para mim, ele se deixou derrotar para o Kyoraku, infelizmente, de tão desanimado que ele era. Agora, poder, sim, ele tinha, habilidades fodásticas ele tinha, mas em nenhum momento ele levou a luta a sério. Agora, já parou para pensar se Stark fosse um cara sério, tipo o Kyoha, numa batalha? Já parou para pensar? Seria, sem dúvida nenhum, um grande problema para a Soul Society. Imagine um disparo ia ter que usar no mínimo a único bancada de dele, 1000 né? Ceros com o poder do Cero que ele tinha. Pessoal, ele poderia derrotar os capitães facilmente, mas ele nunca quis isso, infelizmente. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Ou seja, se o Stark não tivesse uma síndrome do Saitama, ele seria inderrotável. Né? Simplificando é isso.